Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste 25º domingo do tempo comum, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Isaías. Este trecho diz que os pensamentos e os caminhos de Deus não são como os nossos, mas os pensamentos de Deus estão tão acima dos nossos pensamentos e os caminhos de Deus estão tão acima dos nossos caminhos como o céu está acima da terra. Os que estão lá na Babilônia podem estar pensando muitas coisas, mas o pensamento de Deus é maior. Podem estar planejando muitos caminhos, mas o caminho de Deus está acima. Quem está no exílio pode pensar: eu vou voltar a Jerusalém e vou ter prosperidade, vitória sobre os meus inimigos, glória. Mas os pensamentos de Deus são outros. De fato, o povo vai voltar da Babilônia para Jerusalém, mas o mais importante é a conversão. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto, porque o Senhor que bate à porta pode ir embora e não voltar mais. Temos que aproveitar a hora da graça. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o injusto abandone as suas maquinações, que voltem para o Senhor, que terá piedade, que é generoso no perdão. Este é o desejo do Senhor. O Salmo responsorial, Salmo 144, também fala da misericórdia de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, mostra como o apóstolo preso, escrevendo aos cristãos de Filipos, está cheio de alegria. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai ser posto em liberdade ou se ele vai morrer. Mas, seja como for, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esta é uma frase surpreendente e difícil de traduzir. Você poderia colocar todas as palavras como substantivos. Para mim, a vida é Cristo e a morte é lucro. Ou você poderia colocar todas as palavras como verbos. Para mim, viver é cristificar e morrer é lucrar. Seja como for, São Paulo não sabe o que escolher. Ele se sente atraído por todos os lados. Tem o desejo de partir para estar com Cristo, que para ele seria de longe o melhor. Note-se que São Paulo fala de estar com Cristo imediatamente após a morte, e não só no dia final, na ressurreição. Na ressurreição, nós estaremos com Cristo também com o corpo. Mas após a morte, mesmo sem o corpo, nós já estamos unidos a Ele pela alma, que no céu vê a Deus face a face. Esta é a doutrina católica. Mesmo antes da ressurreição, nós, se morremos em estado de graça, já nos unimos a Cristo. Mas para vós é necessário que eu continue minha vida neste mundo, nesta carne. Porém, não é Ele que escolhe, quem escolhe é Deus. Para que ele ficar preocupado? Só uma coisa importa: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Que os filipenses se comportem de maneira digna da vocação a que eles foram chamados, do reino ao qual eles pertencem, que tem Cristo como Rei, que tem o Evangelho como lei e do qual eles são cidadãos. São Paulo escreve esta carta cheio de alegria. Está na prisão, mas é a carta em que ele mais fala de alegria. O Evangelho hoje traz a parábola dos operários da vinha. Diz nosso Senhor, por meio de São Mateus, que o reino dos céus é como a história de um pai de família
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A medida da hora na região da Palestina era assim. O dia começava às 6 horas da manhã. 9 horas era a hora terça. Meio-dia era a hora sexta. 3 horas da tarde era a hora nona. 5 horas da tarde era a hora 11, a hora 1/10. E o pai de família começa contratando operários na primeira hora, 6 horas da madrugada, e combina dar a eles 1 denário, uma moeda de prata, pelo trabalho. Só que ele vai encontrando trabalhadores que estão desocupados às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde, já entardecendo quase à noite. E ele contrata a todos. Ide trabalhar na minha vinha. Quando terminou o trabalho, chegou a hora do pagamento. Então ele mandou o administrador pagar, começando pelos últimos. Os últimos, que tinham trabalhado 1 hora só, das 5 às 6, receberam 1 denário. Então os outros pensaram, nós vamos receber mais. Mas cada um recebeu 1 denário. Então resmungaram contra o patrão, dizendo, estes aqui trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do calor e do dia? Mas o patrão disse, amigo, eu não fui injusto contigo. Eu não combinei dar-te 1 denário? Toma o que é teu e vai. Mas se eu quero dar a este aqui tanto quanto a ti, isto não é injustiça. Isto é gratuidade minha, isto é liberalidade. Ou será que o teu olho é invejoso porque eu sou bom? Tu tens inveja da bondade que eu faço? Tu tens inveja porque eu estou fazendo festa para o teu irmão, que dissipou os meus bens numa vida devassa, e não queres entrar para a festa? Deverias entrar também, porque uma coisa é a estrita justiça, outra é a misericórdia e a gratuidade. Os operários da primeira hora receberam o que foi combinado, justiça. Os outros não receberam apenas justiça, receberam justiça e misericórdia. E nós devemos nos alegrar com a misericórdia que Deus faz a outro. Os judeus são operários da primeira hora. Eles conheceram o Senhor desde o tempo de Abraão. Os gregos, os romanos, os gentios são operários da última hora. Eles conheceram o Senhor muito tempo depois, só depois da vinda de Cristo. São operários da última hora. Mas tanto judeus como gentios são herdeiros da mesma promessa, do mesmo céu. São chamados a ser filhos do mesmo Deus. E os judeus não devem ficar com ciúmes, porque Deus deu aos outros o mesmo tratamento que a eles, que são da primeira hora. Devem se alegrar. Se você passou a vida inteira trabalhando para Deus, e de repente chega alguém que viveu a vida no pecado e se converte, e você nota que Deus faz por esta pessoa uma festa tão grande que parece que nunca fez para você, o que você deve fazer? Alegrar-se. Porque se você ama o seu irmão como a você mesmo, a festa que Deus fez para ele é como se fosse sua. O profeta Jonas, quando foi chamado a pregar para Nínive, fugiu e foi engolido por uma baleia e depois jogado na praia. E só uma segunda vez ele foi pregar a Nínive. Por que ele fugiu? Porque ele sabia que se ele pregasse a Nínive, que era a capital da Assíria, inimiga de Israel, o povo poderia se converter. E ele tinha medo que o povo se convertesse e Deus não castigasse aquela cidade. E de fato foi o que aconteceu. Jonas pensava só na justiça. A justiça faz com que aquela cidade mereça castigo. Deus pensava na misericórdia. Eu quero que a cidade se converta para que eu deixe de castigá-la. É assim que nós devemos fazer. Devemos desejar uns aos outros todo o bem. E devemos nos alegrar pelo bem que Deus faz com os outros, como se fosse o nosso próprio bem. E tomemos cuidado, porque Jesus diz no finalzinho,
Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os judeus que foram os primeiros, os que foram chamados desde o tempo dos patriarcas, os que tiveram a aliança com Moisés, os profetas, eles acabaram sendo os últimos, porque rejeitaram Jesus. E os últimos, os gregos, os romanos, os gentios, que conheceram o Senhor só depois da vinda de Jesus ao mundo, esses acabaram ocupando o lugar dos judeus e tornaram-se os primeiros. No reino dos céus, os primeiros são aqueles que mais amam, não são aqueles que têm mais antiguidade de trabalho, não são aqueles que têm inveja, são aqueles que amam, são aqueles que servem. Jesus, que é o primeiro, tornou-se o último de todos e o servo de todos. Ele veio para servir e não para ser servido, veio para dar a vida em resgate por muitos. Vamos pedir a Maria Santíssima, que sempre se considerou a última, que sempre se chamou a si mesma a serva do Senhor, que nos livre da inveja e que nos faça amar o próximo com autêntico amor, como ela amou Isabel, amou a criancinha que estava no ventre de Isabel porque foi correndo visitar, como ela amou os noivos em Caná que estavam sem vinho, como ela amou a nós, porque ofereceu seu Filho à cruz pela nossa salvação, que assim ela nos ensine a amar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso amor.